Olá a todos vocês, estamos de volta para darmos continuidade ao nosso 12º seminário do Núcleo Espírita Aristides Monteiro, NEAM. Como já falei, um evento idealizado e concebido pelo nosso querido Agnaldo Cardoso em 2008. E hoje nós estamos fazendo neste formato, uma live no Instagram, mas não deixamos de fazer. Não estamos presencialmente, mas estamos aqui para realizarmos mais um seminário neste ano. E agora nós vamos ouvir a palestra de Kátia Dias com o tema A Vida Após a Vida. Vou chamá-la. Kátia Dias. Kátia Dias, já estou chamando ela. Ela não apareceu aqui ainda, mas vou persistir. Vamos lá. Kátia Dias, se você estiver me ouvindo, pode fazer o convite que eu lhe aceito. Vamos lá. Kátia Dias, cadê você? Lembrando que teremos palestra hoje o dia inteiro até às 14 horas. Fiquem atentos e não percam esse seminário que será de muito proveito para todos nós. Muitos ensinamentos serão dados aqui e eu tenho certeza que todos nós sairemos bem mais inteirados, com muito entendimento sobre a doutrina espírita. Muitas coisas serão ditas aqui, muitas palavras, como nós já ouvimos anteriormente nas palavras de Paula Uchoa, que foi uma ótima palestra, que todos assistiram, como foi enriquecedor. A todos que estão aqui, Gilvanete, muito obrigada. Rose Cabral continua conosco. Fafá Raposo, nossa querida Fátima. Muito bom dia, minha querida. Que Deus abençoe você e obrigada pela presença. Obrigada por estar aqui conosco. Olha nós de novo. Pois é. Pronto, já visualizei. Cadê você, Kátia? Ela já está aqui comigo. Vai aparecer já já. Agora. Kátia, que bom você estar aí. Está me vendo? Sim, estou. Vocês estão vendo, Kátia? Está me ouvindo bem, Kátia? Perfeitamente bem. Também estou lhe ouvindo muito bem, mas você não está aparecendo para mim. Todos estão vendo, Kátia? Eu estou te Eu vendo, acredito Su. que você está me vendo, que bom. Que bom. Então vamos lá. Kátia Dias, seja muito bem-vinda ao nosso 12º seminário de atualização espírita do Núcleo Espírita Aristides Monteiro, nosso querido e amado NEAM. Hoje nós vamos ouvir o tema A Vida Após a Vida. Coisa boa, que tema interessante e tão atual. Primeiramente, nós vamos fazer uma prece. Gostaria que todos, mais uma vez, pensassem em Jesus, porque a partir de agora vamos pedir a proteção da organização divina. Senhor Jesus, obrigada por mais esse momento e te pedimos o amparo mais uma vez, o discernimento em tudo que vamos falar. Pedimos também, Senhor, que
nos oriente, nos inspire, para que todos que estejam aqui saiam daqui edificados e muito mais cheios da tua palavra, do teu amor. Muito obrigada mesmo. É com você, Kátia Dias, com o tema A Vida Após a Vida. Bom dia, Suzana. Bom dia, essa audiência maravilhosa. Bom dia ao NEAM, Núcleo Espírita Aristides Monteiro. Gratidão pelo convite. É a primeira vez que eu estou aqui nessa casa, né? Parece que eu estou no espaço físico da casa, né? Olha, parabéns pela organização do evento. Vocês são maravilhosos. São profissionais com muito amor, né? É verdade. Fazemos profissionais com amor. Muito obrigada. Um abraço, Roberto. Muito, com tanta disponibilidade, com tanto... Muito obrigada também. É uma forma da gente evoluir, né? É uma forma da gente evoluir. Vocês nos dão essa chance, viu? O Roberto está nos lembrando bem. Muito obrigada também ao mentor da casa, Aristides Monteiro. Obrigada, Roberto, pela lembrança. Isso mesmo. Muito gratidão ao mentor Aristides Monteiro. É uma honra estar aqui com vocês, uma honra estar participando desse processo de reflexão. Obrigada à diretoria da casa, obrigada a todos, a equipe espiritual dessa casa, que eu acompanho, né? Quem não conhece o NEAM, né? Eu acompanho o trabalho que vocês fazem, impecável, no trabalho de educação da alma. E vocês estão de parabéns. E é uma honra estar aqui, tá? Muito obrigada mesmo. Obrigada também. Queridos amigos, eu estava aqui ouvindo a palestra de Paula, a minha querida Paulinha, como eu chamo ela, né? Estava aqui me deliciando aqui com as doces palavras que ela nos trouxe e o que me serviu de um preparo para a gente estar aqui nesse sábado de manhã maravilhoso, não é? E que possamos, nesse momento, acalmar nossos corações, pela mente que faz essa condução. Quem acalma o nosso coração é a nossa mente, que está realmente direcionada pelo nosso espírito, para que reflitamos. É apenas uma reflexão. Nada é conclusivo, nada é absoluto. É uma reflexão, é uma viagem doce dentro do nosso inconsciente e da nossa consciência também, tendo como base, como platô, a doutrina espírita. E por que não falar psicologia espírita? Porque a psicologia vai tratar justamente os nossos comportamentos, nossas atitudes, e a doutrina espírita vai exatamente no ponto do comportamento, das nossas atitudes, e entender a raiz de cada um deles, não é, Suzana? É verdade, é verdade. E o tema, a vida após a vida, que tema maravilhoso. Nossa, que tema. Eu acredito que poderia ser um seminário de muitos dias, permanentemente falar, né, Suzana? Sim, sim. São Vocês foram muito edificantes. Vocês foram muito felizes no tema, na inspiração do tema, né? E eu fiquei aqui pensando, né? Elaborando esse pensamento com vocês. Fiquei aqui pensando qual é o conceito, né? Qual é a definição que a gente pode dar à vida, né? Se há uma precisão de conceito, de definição. Claro que se a gente for navegar por várias ciências, né, como na biologia, vai ter um conceito do ponto de vista biológico. Se a gente adentrar a filosofia, que é um dos alicerces, né, da nossa doutrina, vai ter uma definição, né, uma ideia do que é a vida. O artista também tem a sua ideia através da música, através de uma pintura, através de um desenho, né?
enfim, ali vai ter algumas definições. Mas será que a vida realmente ela tem que ter uma definição? Eu fiquei aqui pensando. E estou aqui trazendo essa reflexão aqui com vocês. Será que há uma definição? Porque a definição nos traz algo fechado, né? Fecha. Sim. E parece-me, não sei, a gente vai refletir junto, que a vida é muito mais ampla. Mas até onde a gente pode chegar, né? E o nosso tema fala da vida após a vida. Claro que rapidamente a gente pode remeter ao quê? A reencarnação, né? Que a gente sabe que já habitou outros corpos, outras existências, então nos remete à vida após a vida, nos fazendo referência à reencarnação. Mas eu vou muito mais além do que a reencarnação. E eu quero que vocês naveguem comigo nessa reflexão. E aí eu trago uma pergunta que talvez mais na frente o nosso amigo Inaldo Neri vai tentar também refletir com vocês, né? Que o quadro, né, de palestras, por sinal, está muito boa. Vou tentar assistir depois, porque à tarde eu tenho outros compromissos, mas vou tentar assistir tudo, né? A vida tem sentido? Ou qual o sentido da vida? Esse é o tema de Inaldo, né? Qual o sentido da vida? E a gente fica flutuando. A vida tem sentido? Ou qual é o sentido da vida? Aí eu fui lá buscar uma inspiração, sabe com quem, Suzana? Gonzaguinha. Aquela música que todos nós, né? Que a gente canta no Réveillon, não é? Tanto, né? Pois é, ele foi um poeta contemporâneo. Não é? Contemporâneo. E aí eu trouxe um recorte da música dele, que me parece que eu acho que 99% das pessoas da nossa audiência já ouviram, não é? E a vida o que é? Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é? Então ele trouxe já essas perguntas nessa música famosa, né? E eu fiquei pensando, eu preciso dar um sentido para a resposta que Gonzaguinha já nos anos 90 nos provocou, né? A falar, né? A refletir. Aí eu pensei na educação, sabe, Suzana, como um caminho para nos ajudar nessa resposta, se há resposta, né? Mas não a educação que simplesmente passa o conhecimento, a instrução, tá? Sim. Não aquela educação acadêmica que é sempre bem-vinda, não é? Claro que a gente precisa da educação acadêmica, né, Suzana? Isso. Quem tem essa condição, né, nessa existência de ter realmente frequentado a escola, né? A instrução acadêmica é importante. Mas será que é essa educação, essa instrução que vai responder essa pergunta? Ou é a educação que faz desabrochar no homem o que de divino ele tem? Né? A educação que o senhor André Luiz nos coloca, né? E sempre tem lá no leme das direções infanto-juvenis dos centros espíritas, que eles colocam sempre essa frase: a educação da alma é a alma da educação, né? André Luiz traz isso muito bem em várias literaturas. Olha, eu estou aqui vendo os comentários do pessoal, gente, cada beleza aqui que está vindo aqui, maravilhoso. Mas vamos seguir. Então eu vou, sabe, Suzana e querida audiência, tentar responder isso e falar dessa vida após a vida, me prendendo nessa educação, da educação da nossa alma, para que a gente sinta primeiro a vida, para depois entender se ela tem a sua consequência, ela tem a sua continuidade. Eu me lembro
Que eu acho que nos anos 90, Suzana, Divaldo, ele teve a oportunidade, Divaldo Franco, tá? Divaldo Pereira Sim, Franco teve Divaldo Pereira. a oportunidade de ir à Índia, Isso. convocado pelo professor Hermógenes, que é já desencarnado. Ele trouxe a yoga como um mecanismo, uma forma da gente fazer o contato conosco mesmo, né? O que a doutrina fala de reforma íntima, Sim, ok? sim, sim. Todos falamos várias formas, né, de uma mesma coisa, né, que é a evolução. Enfim, Divaldo fez essa viagem à Índia e teve contato com o Sati Sai Baba. Quem já ouviu falar, né? Saiba. Sai Baba, né? E ele ficou Sim. maravilhado com os pilares éticos da educação que Sai Baba ministrava. Inclusive, ele tem um vídeo, Divaldo falando, que ele trouxe esses pilares para implantar na Mansão do Caminho. Não é? Aí depois eu fiquei pensando, mas aonde na doutrina espírita eu posso também trazer esses pilares? Será que a doutrina espírita também não tem esses pilares para que a gente possa mergulhar, navegar e refletir, para nos ajudar a entender o que é a vida e a sua continuidade? Aí eu fui lá na pergunta 626, que a gente tem que pegar o livro dos Espíritos permanentemente, não é? Para nos Sempre. ajudar nessa reflexão, né, Suzana? É nosso livro de cabeceira. E é um dos livros que foi assim colocado para Divaldo, né, pela Joana de Ângeles. Estuda, você tem que estudar. Ela Eu ainda como digo que é espírito o amigo. manual de instrução do espírito, é o manual de instrução. Isso. Aí eu fui lá, né, Suzana, na pergunta 626, que é logo após uma pergunta magistral que o senhor Allan Kardec fez ao Espírito de Verdade. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Uma frase, um nome, um homem, um psicoterapeuta. Ele, o guia, o exemplo, o modelo, para a gente se inspirar. E não ser o Jesus, mas inspirar-se em seu modelo, em suas caminhadas, em seus passos. E logo em seguida, a 626. A 626, veja que o senhor Allan Kardec nos trouxe, que a propósito hoje, né, você citou muito bem na palestra anterior de Paulinha, que hoje é o aniversário do nascimento, né, de Allan Kardec, dia 3 de Allan Kardec. outubro. Sim, Muito sim. bem, 3 de outubro. Olha que data Que data feliz, né? feliz, né? E aí, Até a senhor data Allan, do seminário foi feliz. nossa, é o que Muito Paulinha bom. falou, sincronicidade, né? Sincronicidade é um tema, é um tema muito usado na psicologia analítica em Jungiana, que fala das coincidências significativas, né? Tudo está conectado, Sim, tudo, interessante. não é? Então, a pergunta 626 me ajudou a trazer esses ensinamentos de Sai Baba aqui para vocês, para nos ajudar a refletir sobre a vida após a vida. E aí Kardec perguntou, só por Jesus, veja o que Kardec perguntou, só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis eram só intuição? Veja a provocação do seu Allan Kardec. Quando eu falo provocação, é uma provocação terapêutica, né? Sim. Porque ele estava querendo falar para a gente. Só por Jesus, veja bem, só por Jesus essas leis divinas e naturais que vêm de Deus, que são os nossos deveres, só por ele vieram? E aí os espíritos respondem, já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Uhum. Já não Muito bom. dissemos, veja, Su, já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Eu disse, então eu vou trazer Sai Baba.
Porque a doutrina espírita é um grande guarda-chuva, né? Onde detém ciência, Exatamente. filosofia, religião. E a gente precisa se inclinar humildemente a esses conhecimentos, não, Su? Que a doutrina espírita não tem a pretensão de ser a melhor religião, muito pelo contrário. A doutrina espírita tem como leme a reforma do homem pelo homem. A reforma do homem pelo homem. Então me fortaleceu trazer e eu quero convocar vocês para refletir sobre esses pilares. Quem quiser, pode anotar. Quem não tiver papel e lápis, isso vai ficar gravado, né, Su, por muito tempo. Vai ficar gravado, sim. E nós, Graças em a seguida, Deus. assim que encerra a palestra, a gente já divulga no nosso Instagram. Já. Ótimo. Tem que ficar mesmo, né? Para muitas pessoas terem acesso. E hoje é a nossa comunicação, né, Su? Isso, é. Então, Saibaba, eu deixei aqui anotado para eu não errar, tá? Para a gente ser um pouco mais fidedigno possível, porque nós temos nós erramos, a espiritualidade não, mas a gente é passível de erro. Então, eu anoto. Então, anotem também, não tem problema nenhum. A gente não precisa decorar. A gente não precisa se preocupar com a letra, né? Mas a gente precisa ter responsabilidades para falar o mais próximo possível daquelas verdades que a gente não conhece ainda, né, Suzana? Sim. Então, o primeiro pilar da ética da educação se chama Satya. Satya é um tema hindu que a gente não tem muito conhecimento. Nós somos ocidentais, não somos orientais, mas não vamos nos prender na palavra, em sim o que ela significa, o que ela veio trazer para a gente de conhecimento. Significa, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, verdade. Satya é verdade. Mas é uma verdade autêntica. Mas será que a gente consegue trazer para a nossa existência essa verdade autêntica? O que isso quer dizer? O que isso vem nos dizer? Jesus já nos disse que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas sabe, eu vejo ainda muitas pessoas aprisionadas. Ora, se estão aprisionadas, ainda não conhecem a verdade. E Vitor Hugo, através da psicografia de Divaldo Franco, depois eu lembro o livro, diz que no homem há 3 verdades. A minha verdade. A verdade do outro, ou seja, a verdade de Suzana. E a verdade que nos escapa, que é a verdade total que a gente ainda não compreendeu. E na vida que estamos encerrados, neste momento, a gente vai em busca dessa verdade. Mas às vezes nos boicotamos porque queremos impor a nossa verdade, não queremos escutar a verdade do outro, e entramos em guerras e conflitos e em desafios. Sim. E Satya é verdade autêntica. Quer um exemplo, Suzana, da verdade autêntica? Vamos dizer que você está em sua casa, a maioria de nós está em casa no maior tempo possível, a gente está evitando sair, enfim, a gente está em casa e uma pessoa sem ter sido anunciado antes para você aparece na sua casa. Você não estava esperando ela. Mas ela veio te visitar sem ser anunciada, sem combinar, sem planejar nada com você. Só que você não está pronto para receber. Você está em outro compromisso, você acabou de acordar, enfim, você tem que sair. E você diz para uma pessoa dentro da sua casa, pode ser um irmão, um filho, um marido, alguém que vive com você. Diga a ela que eu não estou. Claro que a gente nunca fez isso. Nem eu, nem Suzana, nem os amigos que estão aqui, a gente nunca fez isso. Não. Não. Diga a esta pessoa que eu não estou. É o que a gente chama comumente, sabe, Suzana, da mentira branca. Mentira branca. Como mentira branca. Isso. Nos dando uma compensação, né?
daquilo que a gente não pode compensar. E a pessoa vai lá constrangida. É verdade. Vai lá constrangida dizer que a pessoa não está. Qual seria, dentro desse exemplo que eu lhes dei, a verdade autêntica? Atender a pessoa e dizer: meu irmão, hoje eu não posso lhe receber. Vocês podem até perguntar, mas a pessoa vai ficar chateada. É uma questão dela. Por quê? Ela não avisou e, não avisando, não sabia se você estava ocupada. Se você tinha um outro compromisso. Meu irmão, que bom que você está em minha casa. Que bom que você chegou até a mim. Só que hoje eu não posso lhe receber. Verdade autêntica. E ela nos liberta. Porque vamos, sabe, Suzana, queridos amigos, vamos construindo dentro de nós uma vida que não temos. A vida da verdade. A vida de sermos autênticos. De sermos seguros. Como a posição da yoga, porque eu faço yoga, né? A posição da yoga, tem uma posição da yoga que é a posição da montanha, que nos dá firmeza na terra, né? E a gente fica mais firme com a verdade. Mas não é fácil não, viu, Suzana? Eu sei. Não é Não é fácil. fácil não. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai de uma hora para outra alterar esses hábitos nocivos. Mas se você está pensando sobre isso, já deu um passo. Eu estou pensando. Então, estamos pensando em modificar. Esse é o primeiro ponto ético da educação. Satya, verdade. O segundo se chama Dharma. Quem é hindu, quem faz yoga, sabe que termo é esse, mas mais uma vez eu falo, não vamos nos prender ao nome, e sim o que ela nos traz como sentido. Isso. Dharma quer dizer dever, os nossos deveres, que nós sempre estamos querendo exigir os nossos direitos, não é? E estamos esquecendo dos nossos deveres. E o tratado do senhor Allan Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, fala de 10 leis, né, divinas ou naturais, imutáveis, que fala do dever que temos para consigo, para com o próximo e, antes de tudo, junto a Deus. E o Dharma é o dever. É diminuir o nosso orgulho, é diminuir o nosso egoísmo de exigir só direitos. E começar a exercer os nossos deveres. E Allan Kardec se preocupou também em perguntar ao Espírito de Verdade se o homem não seguir essas leis. Eu até não tenho o número da pergunta, mas vocês podem pesquisar. É na terceira parte do Livro dos Espíritos. Qual é a consequência do homem se ele não seguir essas leis? Ora, se ele não seguir, ele não pode ser feliz. Olha que interessante. Simples. E a gente não é, Suzana, é tão simples, né? Então, se nós estamos infelizes ou nos sentindo infelizes hoje, a gente precisa olhar para a lei da sociedade. A gente precisa olhar para a lei da igualdade. A gente tem que observar alguma dessas leis porque devemos estar infringindo alguma delas. Porque estamos exigindo direitos. Estamos nos esquecendo dos deveres. Mas como assim esquecendo? Porque Deus disse que está tudo escrito, né? O Espírito de Verdade nos falou ao senhor Allan Kardec que está tudo escrito na nossa consciência. Está tudo aqui, ó. Que bom, está tudo aqui. Então a gente precisa, pela educação, na vida, pela vida, acessar essas leis. Para darmos continuidade. Para seguirmos, para entendermos que vida é essa que vem após a vida. Né? Sigamos. Suzana, me controle o tempo, tá? Por favor. Eu estou aqui de olho. Falta ainda... Deixa eu só dar uma olhadinha. Eu estou cronometrando, não se preocupe, fique à vontade, porque eu estou controlando aqui e vou lhe dizendo o tempo. Ainda faltam 25 minutos.
Oba, que bom, que bom. Então vamos lá. É pouco, mas temos um tempo bom. Olha, tem uma pessoa que falou que a pergunta é 614. Obrigada, meu querido ou minha querida. Obrigada, viu? Então, a gente falou da verdade, do dever, que segundo a crença hindu quer dizer Dharma, ou seja, fala Dharma, e o Sati. E a gente vai para o terceiro pilar da educação da alma, que é o Shanti. Shanti. Mas o que significa Shanti, Kátia? Tranquilidade. Tranquilidade. A tranquilidade que a gente pode traduzir pela paz tão sonhada, tão buscada, tão almejada e muito pouco sentida. Muito pouco sentida. Não é, Su? E Jesus nos falou, deixe-vos a minha paz vos dou. Mas não estou falando da paz do mundo, não. Não é essa paz que eu estou falando. Então, parece-me suspeito que estamos buscando essa paz no mundo exterior. Apesar de o mundo externo, o nosso entorno, nos parecer muitas vezes em desordem. Fazemos parte do coletivo, mas somos criaturas singulares. Né? O senhor Jung falou do inconsciente coletivo, mas dentro do inconsciente coletivo, ou seja, a nossa bagagem espiritual coletiva, temos o nosso inconsciente pessoal, a nossa individualidade. E é essa individualidade que precisamos acessar, que precisamos burilar com muita coragem para buscar essa paz. É essa paz que estamos precisando. Por isso que Jesus foi muito sábio. Eu considero ele o psicoterapeuta da nossa existência, né? O psicólogo maior das nossas almas. Ele falou que eu deixo a você a minha paz. É essa paz que eu estou falando. Não é a paz do mundo. Por isso que ele é modelo e guia. Claro que Jesus aqui a reencarnar, ele foi destituído de qualquer vírgula, de qualquer mácula, de qualquer expiação. Ele veio em missão. Ele era um espírito que estava acima de todas as querelas, de todas as misérias humanas. Né? Ele veio com toda a paciência, com todo o Shanti, para nos ensinar. Com a tranquilidade. Então é um exercício. Paulinha falava dos hábitos que podemos adequar, podemos trazer para a nossa vida para que a gente possa viver melhor, não é isso? Então precisamos nos esforçar para descondicionarmos psiquicamente os hábitos que estão nos levando à falta de paz. Eu estava ouvindo ela falar sobre a questão do sono. O sono é muito importante em nossa existência. E a gente não dá nem condição ao nosso corpo de fabricar naturalmente a melatonina. Né? Eu acho que é melatonina, acho que eu não errei, né? Se eu falei alguma coisa errada, me corrigem. Sim, eu acho que me corrijam. Mas aí, o que acontece? Às 20 horas, esse hormônio começa a ser produzido pelo nosso corpo. Mas 8 horas da noite a gente não está dormindo. A gente está assistindo televisão, a gente está brigando com o marido, a gente está vendo conta, a gente está discutindo, a gente está falando, a gente está pensando, e o corpo está ali. Muita coisa. Né? E aí a gente vai para o médico, doutor, não estou dormindo. Aí o médico vai e prescreve medicação. Não estou falando que a ciência está errada. Não, não é isso. O meu discurso não é isso. Eu quero trazer para vocês a forma que nós podemos nos curar. Uma alma curada, claro que vai ter um corpo são. E essas dicas são justamente para promover a nossa cura e a nossa tranquilidade anterior. Por isso que Shanti, que é tranquilidade, é um pilar da educação que os hindus já praticam, que Divaldo trouxe para a Mansão do Caminho, que está da doutrina espírita, que é anunciada pela codificação, que nos ajuda a entender o sentido dessa vida e nos dá a continuidade para entender a continuidade desta vida.
E o último pilar é prema. Prema. O que é prema? Vocês, mais uma vez, não conhecem, né? Como eu a conheci agora há pouco, não é? Mas vocês, quando eu falar o significado, vocês vão dizer, ah, eu já conhecia. É a consciência do amor. Você já conhecia, Suzana? Não. Não. Mas o amor, sim. Para ser bem sincera, não. O amor, sim. A consciência, nem sempre. A consciência do amor. Mas não é esse amor que nos traz tormento. Que a gente pensa que é amor e não é amor. Aquele amor que você impõe ao outro. Eu te amo, então você precisa me amar. Não. Não. Amor não se impõe. O amor acontece. E é nessa consciência do prema que está inserida dentro da lei de justiça, amor e caridade, na terceira parte dos livros dos Espíritos, é que nós vamos nos apoiar. Estamos aprendendo a amar, Roberto, exatamente, estamos aprendendo a amar. Por quais caminhos, né, Suzana? Por quais caminhos? Impondo amor? Exigindo amor? Ou simplesmente amando? Simplesmente amando. Impondo, quase sempre impondo. Porque somos frutos ainda daquele par muito simpático que habita em nós, que se chama orgulho e egoísmo. É, não é? Verdade. É verdade. É um parzinho, são primos irmãos, habitam dentro de nós. Então, como temos eles ainda não transformados, que eu acredito que a gente não tira, a gente recicla. Isso. A gente não retira, a gente transforma. Porque o orgulho e o egoísmo é uma força. Mas é uma força que precisa ser tratada. O orgulho vai virar humildade. E a gente precisa identificar em que ponto, já que o tema eu trouxe agora, o orgulho, a gente precisa identificar onde ele está atuando. O orgulho faz parte de mim, já fez parte de mim, sabe, Suzana? Eu vou até falar esse segredo para vocês, em várias partes da minha existência. Não contem a ninguém. O orgulho sempre fez muito parte da minha existência. E no processo do autoconhecimento que a doutrina espírita me dá, diariamente, e junto aos meus pacientes, eu comecei a ficar mais amiga do meu orgulho. Isso, amiga do orgulho. Porque para vencê-lo, eu não posso tê-lo como inimigo. Eu preciso olhar para as minhas feridas com respeito. Muito bom, muito bom. Não é? Por isso que a gente está adoecendo. Existe na mitologia grega, eu sempre trago isso para as minhas palestras e até para os meus pacientes que adoram histórias, a história de Quiron, do curador ferido. Ele era detentor, Suzana, de várias ciências, era inteligentíssimo. Só para resumir, tá? Depois vocês vão lá procurar, procuram lá na internet o curador ferido. E certa vez, ele era um centauro, tá? Metade homem e metade cavalo. Na mitologia grega existem muitas imagens e símbolos, né? Desta forma. E ele foi ferido com uma flecha envenenada. Foi sem querer. Ele não era o alvo e foi ferido, tá? Sim. E a partir daquele momento, ele se sentiu incapaz de fazer o seu trabalho, fazer sua cura, lecionar, já que era tão inteligente. Ele se sentiu impotente, porque aquela ferida nunca cicatrizava. E aí ele começou a olhar para aquela ferida e disse, não, eu preciso caminhar, eu preciso seguir. E começou a olhar para a ferida e estudar a ferida dele. Por que ela não cicatriza? Por que eu não fico bom? E aí ele foi estudando e entrando cada vez mais na ciência da ferida dele. E aí ele se tornou um exímio curador. Porque ele, conhecendo a ferida dele, começou a tratar melhor a ferida do outro.
Ele se tornou amigo da ferida dele. Então esse é o mito, né? É um mito que transforma-nos, que nos traz um exemplo que Jesus também nos trouxe, para que a gente pudesse buscar e sentir o amor. Aí eu preciso olhar para a minha sombra, para minhas feridas, para o meu orgulho, eu preciso reconhecer-me orgulhoso, eu preciso reconhecer-me egoísta, para daí eu dar um salto. Eu vejo muitas criaturas, com todo respeito, principalmente na nossa profissão, querendo usar a túnica rapidamente da angelitude. Não funciona. É desrespeito com você. Essa túnica não lhe cabe ainda, meus queridos. Ela vai caber. Notícia boa. Sim. Sim, vai caber um dia. Mas por enquanto, observe-se. Observe o que você precisa transformar. O que você precisa alterar dentro de você antes de você ter a honra de vestir a túnica da angelitude. Eu prefiro falar evolução do que perfeição, sabe, Suzana? Porque fica mais próximo. Porque todo dia eu tento evoluir um pouquinho mais. Isso. Se eu querer ser perfeita, eu esqueço das minhas sombras. E a sombra precisa de luz. Né? A ferida precisa ser tratada. Então, se eu correr muito atrás da perfeição, eu esqueço de tratar o que de dentro de mim há. Né? A reforma íntima, para eu reformar uma casa, eu preciso saber exatamente aonde eu vou modificar. Qual a parede, se eu vou mexer no chão, se eu vou mexer na encanação, né? Eu preciso olhar em torno antes de fazer a reforma. Assim funciona dentro de cada um de nós. Então, Prema, na tradição hindu, vem falar desse amor, né? Que Jesus nos trouxe como condição sine qua non para a nossa mudança íntima. Ele nos falou amar a Deus sobre todas as coisas. Então, sobre tudo isso que a gente está falando, tem o amor a Deus. Eu amo Deus? É uma pergunta. Não precisa responder. Cada um vai responder para si. Eu amo Deus? Se a resposta for sim, eu me amo. Porque ele diz, o segundo mandamento junto a esse é amar o próximo como a si mesmo. Então, se eu amo Deus, eu me amo. Então, eu respondi sim 2 vezes. Então, se eu respondi sim 2 vezes, eu amo o meu próximo. Então, são perguntas profundas para o nosso eu profundo. E aí é que está a reforma em nossa vida. É através dessa educação da alma que nos vai possibilitar essa condição da continuidade da vida após a vida. A vida começa a ter sentido. E não responder pelas coisas, pessoas e situações. Quer um exemplo, Suzana e queridos amigos? Tem um documentário no Google, eu tenho anotado em alguma das minhas fichinhas, que foi perguntado a várias pessoas do mundo todo, o que tinha sentido para a sua vida. E as pessoas começaram a responder, sentido para mim é tomar café de manhã com a minha mãe. Sentido para mim foi o nascimento da minha filha. Sentido para mim é quando eu recebo o salário do final do mês. Sentido para mim quando eu boto uma roupa bem limpinha, né? Eu sinto o cheiro, o aroma daquela roupa. Sentido para mim é acordar cedo e ver o sol nascendo. Sentido para mim é ver a chuva caindo. Sentido para mim é ver o pôr do sol. Sentido para mim é afagar meu animalzinho de estimação. Então, cada um foi trazendo, através da sua vivência, da sua experiência, o que era o sentido para cada um, através de coisas, pessoas e situações. Então, isso é um estado muito interno. É um estado que você vai liberar. E liberando, você começa a amar acima de tudo e de você. Porque todo esse sentido que vem para você vem de uma ordem superior.
Ó, alguém escreveu aqui, sentido para mim é ser mãe. Olha, que coisa linda. Ai, é Honorina. Honorina, né? É. Então, é o sentido. Mas se tudo isso nos faltar, não é, Suzana? A vida continuar a ter vai continuar a ter sentido? Se nos faltar a mãe, se nos faltar o sol, se nos faltar o café, se nos faltar a roupa, se não chover mais, se o nosso cachorrinho de estimação. Exatamente. Se o nosso ente querido, né, for embora, né? Dá um tchau pra gente, porque é um tchau, né? Te espero lá. Até logo. É um até logo. A vida assim mesmo vai continuar a ter sentido? Não que não seja importante, sabe, Suzana? Pessoas, coisas e situações. Não, são importantes. É um exercício. Mas, acima de tudo, a vida é que orquestra todas essas coisas, pessoas e situações. Porque vem de Deus. Vem de Deus. E aí a gente começa a amar a Deus. E aí a gente começa a se amar. E aí a gente começa a amar o próximo. Então, prema essa consciência do amor, que está dentro da lei de justiça, amor e caridade, que nós estudamos tanto na doutrina espírita. Não é, Suzana? Incansavelmente. Querida, me diz quanto tempo eu tenho ainda para a gente navegar ainda. Quanto? 6 minutos. 6 minutos? Pronto. Sim. É uma pena só ter 6 minutos, mas aí a gente começa a mudar o nosso hábito. Olha, eu vou dar uma dica agora. O ruim não são os 6 minutos que estão faltando, foram os 45 que a gente ficou junto. E nós tivemos, isso. Não é? E isso modifica também a minha mente, modifica a sua mente. Existe um estudo científico, tá? Que fala que se a cada 3 assuntos, pensamentos, atos negativos, se você emitir um, você retira a negatividade da sua vida. É um estudo científico. Ciência, um dos alicerces da doutrina espírita. Vamos trazer. Então, nesses 6 minutos, vamos tentar responder o que Gonzaguinha perguntou na música dele, né? Vamos relembrar? Vamos lá. E a vida, o que é? Isso. O que é a vida? Aí ele foi responder na música. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Olha, veja, doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou é lamento? O que é? Aí ele foi pesquisar e colocou na música. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der, ou puder, ou quiser. Finalmente ele fala, sempre desejada, por mais que esteja errada, pela nossa ótica. Ninguém quer a morte, só saúde e muita sorte. E a pergunta continua a rodar e a cabeça continua agitando, mas eu ainda fico com a pureza da resposta das crianças, porque a vida é bonita e é bonita. E é bonita. E nesse processo, meus queridos, com essa inspiração maravilhosa do poeta Gonzaguinha, que a gente começa a criar a nossa educação para a vida. Vamos criar a cultura para a vida. Por que a gente precisa criar cultura para a vida? Para modificar a nossa visão diante dela. Ora é sofrimento, ora é maravilha. Se eu tenho 3 pontos de sofrimento na minha vida, reflitam sobre isso, tá? Se eu tenho 3 pontos de sofrimento na minha vida, se eu tiver uma maravilha,
ela sobrepuja esses 3 pontos. Percebam? Observem isso. Observem. Façam essa reflexão, porque a intensidade da maravilha tem uma força maior que o negativo do sofrimento, que a gente chama de negativo, né, Su? Que na verdade é um grande ensinamento. Depois que a gente vai ver, quando a gente passa de ano, nossa, passei. Na verdade, né? é o que mais nos ensina, né? São os negativos. Exatamente. Mas que eles venham com uma proposta de educação da alma. E aí, eu sei que os nossos amigos vão continuar falando da vida no decorrer desse maravilhoso seminário. E aí, eu vou ousar a dizer uma definição para a vida, já que eu fiquei lá em cima no início, refletindo com vocês sobre as várias definições de vários pontos de vista da ciência, né? 2 minutos agora. 2 minutos, vamos lá. Então, vida é oportunidade. Vida é oportunidade, meus queridos. Então, mergulhem nessa oportunidade pela educação da sua alma. E aí você vai sentir que o pós-vida, já que nosso tema é a vida após a vida, é esse presente aqui. Porque você já veio do ontem. O após é hoje. Então esta é a tua oportunidade. O teu futuro é hoje. Então abracem com muito amor, com muita educação, mas é a educação da alma, de desabrochar as verdadeiras virtudes que ainda existem dentro de você. Quando eu falo ainda, porque você ainda não acessou, mas você vai conseguir. Você é um ser de luz e eu acredito em você. Eu amo todos vocês. E muito obrigada ao Nean, obrigada Suzana, obrigada Roberto, obrigada a essa audiência maravilhosa. E hoje eu aprendi muito mais, tá? Conversando e refletindo com vocês. Quem quiser conversar comigo, eu estou no Instagram, estou no Facebook. Meu endereço, posso dar rapidinho, Suzana? Pode dar. É @psi_Soucate Dias. Vai ser uma honra conversar com vocês, tá bom? Beijo, queridos. Gratidão. Kátia, continue aí, porque preciso lhe dizer, né, sendo repetitiva, porque nós tivemos uma palestra belíssima, logo pela manhã, a primeira com Paulo Ochoa, que nos trouxe muitos ensinamentos. E a sua palestra, meu Deus, o que dizer dela? Estou aqui embevecida, emocionada, não sei nem o que dizer. Aprendi tanto, né? Sempre aprendemos, como você mesmo falou. Você aprendeu e nós mais ainda, com tudo que nos foi passado através da sua palestra. Mais uma vez, muito, muito obrigada. Seja muito bem-vinda ao NEAM. E eu quero saber de você agora, que você diga em público. Eu vou lhe fazer um convite para fazer uma palestra em uma das nossas lives. Posso contar com você? Para mim é uma honra, é uma oportunidade de crescimento, minha querida. Que bom, que bom. Nós temos palestra todas terças, quartas e quintas-feiras. Mas a gente vai entrar em contato, ver sua disponibilidade e você será uma das nossas palestrantes, que é sempre muito bom aprender. Muito em breve estaremos no YouTube, porque aí nós teremos tempo livre, né? Aqui é tudo muito resumido, mas lá nós teremos muito mais tempo para falarmos e aprendermos. A todos vocês, muito obrigada, já estamos em cima da hora. Muito obrigada a todos mesmo. 10 minutinhos nós temos de intervalo e logo voltaremos. Contamos com a sua audiência. Vamos fazer só uma prece final, orando o Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Um Muita abraço, um paz a abraço. todos. Um abraço, querida. Que palestra, hein? Muito boas, duas. As duas, elas são ótimas.